Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje sem fazer edição nenhuma, mas com a boa intenção de tentar explicar melhor para vocês a minha teoria e também a minha prática atual de trazer o efeito da causa, né? Como eu gravei no vídeo, a página que faltava do Reiki, não? Tá? E aí eu quero, que foi até uma sugestão de um aluno, né? Deixa eu mostrar para vocês então aqui agora. Eu fiz um mapa mental aqui para a gente poder entender bem, tá? Vamos tentar entender isso aqui então. Bom, deixa eu só tirar da frente aqui. Então aqui nós temos um mapa mental para tentar entender sobre isso, tá? E aí vocês vão começar a entender um pouquinho melhor, tá? Então a primeira origem, tá, do Reiki, digamos assim, é o prana, né? A força devida onipresente, a matéria-prima de todas as práticas energéticas, tá? Aí Mikao Uzui subiu na montanha, praticou o Qigong, como a gente já sabe, né, da história, tá? Ele subiu na montanha, praticou o Qigong em jejum por 21 dias, né? Praticando com bastante constância. E aí essa prática e esse jejum abriu um efeito, né? Digamos assim, que foi o Reiki, tá? Então aqui diz, ó, o Qigong e outras artes energéticas ancestrais, então sistemas desenvolvidos para cultivar, equilibrar e utilizar a energia vital universal. Esse foi o, esse foi o objetivo de Mikao Uzui, né? Subir na montanha para conseguir desenvolver o Qigong. Ele não esperava canalizar o Reiki, tá? E aí o sistema derivado, né? O Reiki, tá? Um sistema específico de canalização da energia vital universal para a cura e o equilíbrio. Então esse foi o efeito da prática do Qigong, tá? E pronto. Então o símbolo Shokurei, tá? Ele é a causa, o interruptor de poder, a ferramenta que foca e intensifica a energia Reiki de forma específica, ou seja, ele é uma qualidade que o Reiki tem de trabalhar fisicamente, né? Então, quando tu trabalha o Shokurei, tu tá acionando uma qualidade do Reiki que trabalha no nível material, no nível mais físico, né? Tá? Mas ele é só uma qualidade. O Shokurei ainda é a causa, o Reiki, tá? Que é o efeito do Qigong, tá? Então, ao praticar o Shokurei, com o tempo e com aplicação constante, tu pode chegar no vigor, tá? Que é um dos efeitos dele. Só que aí, o Shokurei tem outros efeitos, né? Muitos outros, tá? Mas aqui eu tô focando só num efeito para que a gente entenda, tá? Mas poderia chamar vários outros efeitos diferentes, tá? Então, o efeito, né? O efeito de causa direta, tá? Então, o vigor pleno, físico e energético. Então, o Shokurei, ele pode manifestar, tá? O vigor material, o vigor físico, tá? Que é uma fusão instantânea da força vital. Então, veja que o vigor que o Shokurei produz, tá? É o efeito dele, né? A causa do vigor é o Shokurei, ele que produz o vigor, tá? Só que o vigor, essa força, né, que trabalha fisicamente, ela tem efeitos secundários, né? Ela aumenta a disposição e a resistência física, ela aumenta a clareza mental e o foco, ela fortalece o campo áurico, tá? E cada uma dessas coisas também traz outras, né? Então, melhora na performance em atividades diárias e esportivas, redução drástica da fadiga e do cansaço crônico, maior qualidade de vida e bem-estar, né? Então, isso aqui, claro, o aumento da disposição e resistência física, que o vigor produz, vai produzir isso daqui. O vigor também produz a clareza mental e o foco aprimorado. E isso vai trazer, então, a tomada de decisões mais rápidas, assertivas, aumento da capacidade de aprendizado e memorização, maior produtividade e eficiência em tarefas intelectuais, né? E isso daqui vai trazer estabilidade emocional e resiliência, tá? E assim vai. Vocês entendem, então, que o, esse trabalho aqui de trazer o efeito direto, né, do potencial do Shokurei, por exemplo, quando eu fiz esse vídeo para vocês, eu usei o Shokurei como um exemplo, né? Mas nós temos o Serreki, nós temos o Honsha Shonen, temos o Daikomyo,
Temos também várias outras energias que a gente trabalha, né? E tudo isso é muito possível, tá? De fazer esse tipo de trabalho, tá? Mas eu percebo que só funciona para aquelas pessoas que conscientemente expandiram a consciência para essa compreensão, né? Porque senão acaba se tornando apenas palavras as ativações. Então, quando, por exemplo, eu esfrego minhas mãos, eu digo assim: peço agora para ativar o vigor completo ou o pleno vigor completo e desenvolvido ou manifestado através do Chokurei. Quando eu digo isso e eu entendo o que eu estou dizendo, né? Quando eu entendo como isso é possível, então essa força vem. Mas se eu não entendo isso, são só palavras. E palavras sem sentido para a gente não tem poder, né? Então é muito importante, eu estou focando novamente em fazer esse vídeo para tentar fazer vocês entenderem essa possibilidade que é impressionante, ela é incrível. Quanto mais tu expande a consciência para essa possibilidade, mais força vem nessa ativação, né? E aí eu sugiro que vocês possam começar justamente com essa ativação do vigor, do Chokurei, tá? Porque ela é mais fácil de sentir, né? Já que é uma manifestação, né, do poder do Chokurei já completo, né? Por exemplo, se eu vou usar o Reiki e eu uso o Chokurei e eu peço para ele desenvolver o vigor no meu corpo, eu vou precisar de várias aplicações para chegar nesse resultado, né? Porque ele precisa construir, né? Então eu estou percorrendo a linha de tempo, né? Agora, quando eu chamo o vigor já completo e desenvolvido, eu simplesmente pego o néctar ou pego já o produto final, tá? E aí eu manifesto esse produto final no meu corpo e ele pode já produzir aqueles efeitos que eu mostrei ali no mapa mental para vocês, né? Mas como eu falei, se eu não entendo essa possibilidade, né? Se eu não entendo a lei do tempo e do espaço, né? Que é o rompimento do tempo e o espaço, não vai funcionar para mim, né? Não vai funcionar por quê? Porque quando eu fizer essa ativação, serão apenas palavras. E palavras que não têm um sentido para nós, ou uma verdade, não tem poder algum, né? Aí, para mim conseguir trabalhar nesse aspecto, eu preciso ter uma causa, né? Então, eu sugiro, esfrega a tua mão, ativa o Chokurei. Essa é a causa. É daí que vai vir o vigor, né? Se tu não tem o reiki, né, ou não tem a energia, não tem de onde ele trazer, né, esse resultado. Ele precisa trazer, porque tudo é uma questão de causa e efeito. Então, o efeito vigor vem da causa Shokurei, que é uma qualidade do Reiki, né, que é um efeito do Qigong, né, que é o efeito da prática do Mikao Usui. E isso vai levando a outras manifestações, né? Então, como tu viu, o vigor, ele vai produzir outros resultados e esses outros resultados vão produzir outros resultados, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Da gente tentar entender as energias, né? As informações vibracionais são movimentos, são potenciais que despertam ou realizam trabalhos, né? Tudo é feito de energia, né? O nosso corpo físico é feito de energia, né? E se a gente entende como influenciar a energia do nosso corpo, a gente consegue alcançar a cura, né? Ou então alcançar o bem-estar e tudo mais, tá? Bem, então esse vídeo era isso, era só para reforçar, né, que eu continuo estudando isso, né? E agora todos os manuais que eu dou dos cursos, eu tenho colocado agora o efeito da causa, que é para a gente ir direto ao ponto, àquilo que importa, né? Claro, quando eu uso Reiki, ou quando eu uso uma energia sem especificar que eu desejo manifestar aquele efeito específico, já completo e desenvolvido, né? Eu estou me beneficiando de uma ampla gama de possibilidades que a energia pode me proporcionar. Quando eu ativo o efeito da causa, eu estou escolhendo, né? Eu estou dando um caminho para a energia trabalhar.
tá? E aí, então, eu estou abrindo mão de vários outros efeitos e possibilidades que teriam nessas aplicações. No entanto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, será focado, né? Será trazido imediatamente, né? Porque quando a gente está trabalhando assim de uma forma geral, né? Tipo, de uma forma generalizada, uma aplicação, peço agora pela minha saúde, peço agora pela minha paz, eu peço agora por alguma coisa. Quando tu aplica o reiki e deixa que a energia produza os efeitos que ela precisa produzir, tu vai ter um maravilhoso resultado, mas a longo prazo, né? Depois de algumas semanas ou até meses, tá? Praticando. Mas se tu tá doente agora, né? E tu quer ter sabe, uma força extra rapidamente, ativar o vigor rapidamente é interessante. Ou ativar a regeneração, a cura, né? Diretamente. Então, essas são possibilidades que a gente precisa entender, né? E uma hora a gente vai chegar, talvez a gente chegue na cura instantânea, né? E eu já estou tentando entender esse fator, porque o corpo, quando ele é saudável, ele tem uma certa informação correta. Quando ele fica doente, essa informação muda. Mas a gente entende que as energias rompem o tempo e o espaço. Se a gente conseguir fazer romper o tempo e o espaço das próprias energias das células ou dos órgãos e fazê-la retornar ao estado natural, ou seja, retornar ao estado original, isso seria uma cura instantânea, né? A gente teria que aprender a manipular a energia vibracional do nosso corpo e fazê-la romper o tempo e o espaço para conseguir essa cura instantânea, né? Talvez a gente consiga isso um dia, né? Depois de explorar bastante todas as possibilidades, tá bom? Então é isso, gente. Um abração para vocês, tá? Fiquem com Deus aí, né? Logo eu vou trazer mais informações é, diferentes dessa também, porque eu estou aprendendo outras coisas, né? Então continuem me seguindo aí, clica no sininho, ou sei lá, se inscreve, né? Se tu não é inscrito, né? E, e pronto, é isso. Tá, um abração então, fiquem com Deus.